Fala galera, tudo bem? Então, estamos aqui hoje, agora, reunidos para encerrarmos a nossa questão da transmissão de calor. Lembrando que nós já tivemos na primeira aula o conceito de condução térmica. Lembrando, o que é condução térmica? É quando o calor é literalmente conduzido pelos átomos do material. Sendo assim, no vácuo não pode ocorrer a condução térmica, galera. Porque, afinal, se não tiver matéria, não terá onde conduzir, não terá um caminho a percorrer, né? E a convecção térmica, que é a troca de lugar. Devido à variação de temperatura, ocorre variação de volume, ocorre a variação da densidade do material e, como consequência, ele vai trocar de lugar. O quente, o material que estiver o fluido mais quente sobe, o fluido mais frio desce. Lembrando, fluido mais quente, maior temperatura, fluido mais frio, menor temperatura. Outra coisa, galera, que é importante frisar, não ocorre a convecção térmica dos sólidos, porque não tem como as partículas trocarem de lugar, certo? E hoje nós vamos para o conceito de irradiação térmica. Então, galera, como nós havíamos conversado, nós já explicamos essas questões aqui da apostila de convecção térmica, nós já explicamos a questão da da condução térmica, e agora nós vamos para a irradiação térmica. Pessoal, a irradiação térmica, ela é a transmissão de calor através das ondas eletromagnéticas. Então, ela se transmite a partir das ondas eletromagnéticas. Galera, uma onda eletromagnética é um conceito simples. A definição de uma onda eletromagnética, ou seja, de uma onda, ela transporta energia sem necessidade de um transporte de matéria, ou seja, na onda eletromagnética você tem um transporte de energia sem um transporte de matéria. Galera, essa transmissão das ondas eletromagnéticas, transmissão de calor através das ondas eletromagnéticas, é através do infravermelho, certo? Aqui, ó, é através do infravermelho. Mas, galera, o infravermelho é invisível aos nossos olhos. Nós não conseguimos ver essas ondas. Nós só conseguimos ver as ondas eletromagnéticas que estão na ordem da luz visível. Todas as ondas eletromagnéticas, ondas, raio-x, raio beta, raio gama, ondas de celular, ondas de televisão, ondas de micro-ondas, ondas de rádio, ondas visível, ultravioleta, infravermelho, galera, enfim, essas ondas, elas não são todas elas têm a mesma natureza, o mesmo comportamento, porém elas são de energias diferentes, pacotes de energias diferentes, e isso tem comportamentos diferentes no nosso dia a dia. Galera, todo corpo aqui, ó, acima do 0 Kelvin, todo corpo acima do 0 Kelvin, ou zero absoluto, ele possui radiação infravermelho. Então, todo corpo acima do 0 absoluto vai possuir radiação de infravermelho. Ou seja, galera, apesar de que você pense que o corpo está numa temperatura absolutamente baixa, se ele está acima do 0 Kelvin, ou seja, a menos 250 graus Celsius, ele vai estar emitindo calor na forma de radiação infravermelho, certo? E vamos pensar agora aqui, ó, numa lâmpada. Vocês lembram daquelas lâmpadas incandescentes? Que elas eram mais ou menos assim? Aí você tinha aqui, ela começava a... Deixa eu fazer aqui, opa, Ctrl Z aqui, ó. Ela começava a vibrar. Então, o que acontece? Dentro dessa lâmpada tinha um metal, galera. Vou fazer outra cor aqui, ó. Dentro dessa lâmpada aqui, por exemplo, tinha um metalzinho. O que acontece? A corrente elétrica passava nesta lâmpada e dava energia elétrica para essa lâmpada. Essa energia elétrica, depois vocês vão ver de uma coisa chamada efeito Joule, essa energia elétrica fazia com que este filamento aqui, ele começasse a aquecer. Ele começava a aquecer, ele ia ficando cada vez numa temperatura maior, que chegava um momento, galera, que ele
brilhava e a lâmpada produzia a luz. Então, o infravermelho é o ponto onde o objeto ele vai aumentando tanto sua temperatura, que ele passa do infravermelho a ponto de ficar vermelho. É quando você coloca, por exemplo, um metal na chama do fogão, ele vai acontecer o quê? Vai chegar um momento que ele vai ficar avermelhado. Porque, galera, esse aumento de temperatura vai produzir uma energia, vai produzir um aumento de temperatura, uma radiação que aponta que ele vai brilhar, ou seja, ele vai produzir luz. Então, a luz e a radiação infravermelha, elas têm a mesma natureza? Sim. Qual a diferença? É a energia. Mas, enfim, galera, as ondas eletromagnéticas, por exemplo, elas saem lá do Sol e chegam aqui na Terra. Só que, galera, perceba uma coisa, esse aqui é o nosso planeta Terra, olha aqui os planetinhas, que bonitinho. Galera, perceba uma coisa, entre o planeta Terra e o Sol, existe uma coisa chamada vácuo. Por quê? Porque não existe nada em certos momentos do espaço, tem pontos que existem vácuos. Não, o vácuo é sempre? Não, em alguns pontos vai existir o vácuo. Por quê? Porque em alguns pontos terá matéria. O vácuo é a ausência de matéria. Então perceba que essa onda eletromagnética aqui, ela não precisa existir um meio material para se propagar sobre ela. Por exemplo, a convecção só acontece nos fluidos. A condução acontece principalmente nos sólidos. Mas todas elas necessitam do meio material. Já na irradiação térmica, não precisa desse meio material. Ela acontece no vácuo, que é, por exemplo, o caso do nosso efeito estufa. O que é o efeito estufa, galera? Ó, o que é o efeito estufa? Na Terra, chega a dois tipos de onda. As ondas infravermelho e as ultravioletas. As ondas infravermelhas, galera, elas servem para aumentar a temperatura do nosso planeta. Então, ó, infravermelho, elas servem para que exista uma conservação da temperatura do nosso planeta. Beleza, legal. Mas aí, qual é a consequência? As ondas infravermelhas, galera, elas chegam no nosso planeta, esquentam o nosso planeta e sai. Beleza. Por isso que falam que os pontos mais baixos do planeta são os mais quentes, os próximos à altitude do mar. Por quê? Porque primeiro a onda tem que chegar no nosso planeta para esquentar. Então é como se você esquentasse de baixo para cima. Por isso que quanto menor a altitude, maior a temperatura. Porque primeiro a radiação ela bate no planeta, na superfície do planeta, para daí começar a esquentar. Então o ponto mais baixo do planeta é sempre o ponto de maior temperatura. Beleza? As superfícies, né? Não estamos falando agora nem de atmosfera e nem de partes internas da Terra. Nós estamos falando de superfície. Galera, o que acontece? Ou seja, ó, em condições normais, esses raios eles atingem o nosso planeta e cerca de boa parte deles são absorvidos. Mas e qual é o problema do efeito estufa, então? É que, galera, o efeito estufa, deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu limpar aqui, ó. Qual é o problema do efeito estufa? O efeito estufa, pessoal, ele vai literalmente formar uma estufa. Os gases poluentes vão formar uma proteção no nosso planeta. Então, o que acontece? O raio chega no nosso planeta, mas ele não consegue sair. Ele volta no nosso planeta. Por isso que, ó, perceba que ele está chegando, ele tenta sair, mas ele volta. Por isso que falam que o efeito estufa está causando um aumento da temperatura do nosso planeta. Por quê, galera? Porque essa parte dos gases CFC, eles chegam no nosso planeta e boa parte deles são refletidos de volta ao nosso planeta. Mas qual é o problema? Que, por exemplo, os gases CFC, boa parte deles, você tem dois tipos de efeito. Ó. Então, o que acontece? Ó? Se não tivesse o efeito estufa, os raios sairiam do nosso planeta. Então, o nosso planeta teria uma temperatura muito baixa para manter a vida. Mas, existindo efeito estufa em excesso, também não consegue existir a vida. Por quê? Porque o planeta começa a superaquecer. Então, o efeito estufa, galera, nada mais é do que o quê? É um sistema de proteção do nosso planeta para manter uma temperatura adequada, para funcionar corretamente o nosso planeta. Entenderam? Beleza? Então, essa é a radiação. Ela acontece, então, a irradiação térmica, ela acontece
através das ondas eletromagnéticas. Essa radiação ela não necessita o contato. Nosso planeta chega também, aí, professor, nós temos os raios ultravioletas. Esses são os que queimam a nossa pele, galera. Esses que quando nós estamos lá no verão, nós queremos descer para a praia ou vamos para a piscina, se nós não protegermos a pele, ela causa queimaduras. Por quê? Porque os gases, os raios ultravioletas, eles entram diretamente em contato com a nossa pele, então eles são prejudiciais, beleza? Aí, galera, nós temos a garrafa térmica. Pessoal, a garrafa térmica, ela protege das 3 maneiras de sair o calor. Primeiramente, as paredes espelhadas servem para quê? Para que as ondas eletromagnéticas de infravermelho batam na parede e retornem ao líquido. Ou seja, a garrafa térmica, a radiação, o calor não consegue sair da garrafa através da irradiação. Por quê? Porque as paredes prateadas fazem com que essa radiação seja refletida ao interior de novo. A condução na garrafa térmica não existe porque entre o líquido quente e o ambiente externo existe uma coisa chamada vácuo, ou seja, não consegue passar o calor através da condução térmica, não consegue. E galera, por último, não existe a convecção térmica na garrafa térmica, por quê? Porque a tampa é fechada com o ambiente lá fora, então o ar quente continua aqui e o ar frio continua em cima, certo? Então a garrafa térmica é um exemplo de 3 situações onde não existam a passagem do calor nas 3 formas: irradiação, convecção ou condução térmica, beleza, pessoal? Então, basicamente, era essa as 3 maneiras de nós conduzirmos os calores. Perdão, conduzir o calor. Agora nós vamos ver o quê? Nós vamos ver daqui para frente algumas situações, alguns exercícios. Tá bom, pessoal? Beleza?